Me leva. Oi, 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 geração Z, como estão vocês? E aí, gente? Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria ver minha imagem. Como é que você tá, Gil? Bem-vinda de novo. Quanto tempo? Pois é, fazia um bom tempo, né, que não aparecia por aqui. Tô ótima. Deu um mês? Eu acho que deu mais que isso. Vamos apresentá-la como se ninguém a conhecesse, que ela vem aqui toda hora. Se apresente, fale um pouco sobre você fora e dentro da doutrina, por favor. Nossa, da outra vez não teve essa formalidade, mas tudo bem. A gente tá fazendo isso agora sempre, que não somos pessoas sérias. Se eu soubesse, tinha impresso meu currículo. Pessoas sérias assim, já. Meu currículo vitae. Então, meu nome é Giulena, eu sou enfermeira, sou mãe, sou filha. E Cristã. também. Mas acho que, acima de tudo, eu sou alguém tentando melhorar todo dia. Cheio de defeitos, assim como a maioria de nós. E em Que busca defeito? de algum crescimento espiritual, né? Porque se a gente está por aqui, tem que valer a pena. É isso. E dentro da doutrina? Na doutrina espírita? Bem, eu nasci em família espírita, tive essa sorte, né? E desde muito pequenininha já frequentava, sou jataiense. A minha mãe e a família da minha avó era do Amor e Caridade a vida toda. Na adolescência, aqui do Allan Kardec. E quando fui para a faculdade, Centro Espírita Amor e Caridade em Goiânia, Mocidade Espírita André Luiz Meal. E de volta para cá também atuei na mocidade aqui do Falou centro. que o Meal era um gato. Eu já ia falar, eu gato penso um baiano. gatinho É assim. O Meal engraçado. é o gato baiano. E aqui já está aí na juventude, né? Na evangelização de infância e juventude. É interessante você falar da Amor e Caridade, porque me lembrou uma coisa. Para os jovens, os ex que estão assistindo, até convidei a Júlia, que fica aqui já, que ela foi convidada. Quarta-feira, às 7 horas da noite, vai começar um grupo de estudo de reforma íntima da juventude para preparo de uma mocidade. Eu convidei ela falou que ia. Legal E fica aqui o demais. convite para todo mundo que está ouvindo a gente. Gente, é no Amor e Caridade, ali na... não sei onde é. Ele fica no quarteirão que faz fronteira com a Benjamin Constant e com... Ai, não sei, gente. Eu vou pôr depois na página. Explica aí. Eu acho que eu não consigo também, mas é pertinho da Praça Lambari, na Sim. primeira rua paralela à direita. É naquela rua que tem final. Deus guia. Pergunta pra alguém ali na esquina, eles vão saber onde é. Sim, mas eu achei muito legal, porque a melhor coisa que tem é a gente se conhecer, né? E o autoconhecimento é importante em qualquer faixa etária, mas para a juventude eu acho de extrema importância, especialmente relacionada à reforma íntima. E quando tem curso de reforma íntima, é só com gente mais velha, o jovem não quer. Aí você vai ter só jovem. Eu acho que os mais velhos vai ser eu, João Vitor e a Aline. Oi? E qual que é o tema de hoje, gente? Em Moralha. Porque sim, sempre perguntam pra mim. Que será, né? Pra ver se você tá atento. Política é só coisa de velho? Nossa! Parabéns. Eu acertei. É uma pergunta bem legal, né? Porque geralmente Realmente. quem gosta de debater esse assunto é o pessoal mais velho, mais arcaico. Verdade. E por aí vai. E é por isso que a gente está aqui hoje, para contar que não. Não é, né? E agora a gente vai falar por que a gente chamou a Giulena pra falar sobre esse tema. Porque ela é velha? Porque é... Tipo, essa é a lógica que eu Não, usei, entendeu? porque Você chamou ela de ela- velha? Tá chamando ela de velho. Tô sabendo. Porque ela trabalha na política. Então nós Ah, chamamos E ela. ela acredita na juventude, gente. Que legal, obrigada pela explicação. Tirando a parte da etapa de que eu tô muito velha e eu me sinto super jovem, tá? Somos jovens. Eu quero dizer que, para além disso, né, o espírito não tem idade, não é isso? E se a gente acredita Isso é nisso, verdade. é importante que a gente se identifique com o tema e que, seja onde quer que a gente esteja, a gente comece a participar dos debates relacionados às políticas. E que política? Todas as políticas possíveis e imagináveis. Então, sei lá, eu sou enfermeira, trabalho na saúde, então é importante que eu conheça as políticas de saúde do nosso país, né? Valquíria dá de direito.
Então, toda legislação e etc. tem relação direta com a política. Não faça esse gesto, amiga. Isso aqui na Libra. Significa deu mal, né? Então, a gente precisa estar atento a essas questões, né? E eu acho que, para começar, a gente precisa conceituar o que é política, né? O que a gente entende por política. E por que a gente está aqui conversando sobre isso dentro da doutrina espírita? O espiritismo fala de política? É uma questão interessante. Era isso que eu ia perguntar. O que tem a ver? Por que a gente trouxe esse tema? O espiritismo, ele trata de qualquer assunto que exista, que possa ser conhecido aqui na nossa Terra, né? No planeta Terra. Lembrando daqueles princípios básicos, né? Da construção da doutrina. Então, para a conversa de hoje, a gente vai pensar em política como aquela ciência que trata do bem comum dos homens que vivem em sociedade. Simples assim. Então, é a justiça, a igualdade, a equidade, a busca do bem comum para todas as criaturas. Olha só que legal. Quando a gente pensa nesse tema, nesse conceito de política, o assunto flui mais tranquilamente, certo? Desse lado, né? Ou não? Desse lado, acho que sim. Flui. No outro lado político já não é a mesma coisa. Né? Isso. A questão é que quando se fala em política, a gente lembra dos partidos políticos. Sim. E aí desanda, né? Por quê? Porque ultimamente as pessoas estão muito ligadas a... Como é que a gente pode dizer? A extremismos. Tanto extremas esquerdas, extremas direitas, extremos centros, né? Até o centro virou extremista Realmente, agora. a gente está em uma sociedade muito polarizada, né? Nesse sentido. Sim. E quando a gente parte para esse ponto de vista, acaba que a gente não vai chegar a um consenso. Porque o que é justo para a sociedade é justo. E ponto. Não tem um olhar diferenciado a partir do que eu penso, do que você pensa. A justiça é a justiça. Até porque a política existiu desde sempre, né? Desde antes de existirem os partidos políticos. Eu até pesquisei, porque eu achei que eu ia falar errado. Política vem do grego polis. E polis deriva da palavra cidades-estado, que era como era organizado na sociedade na Grécia Antiga. Então, sempre existiu. Não é algo que a gente inventou agora, não é algo que tem a ver com partido, como você falou, né? Sim, a questão polis de cidade, né? Tem várias cidades que têm esse final anexado ao nome. Por exemplo, Florianópolis, né? É a cidade de Floriano. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Isso, a cidade de fulano. Por isso que é não sei o que, polis. Sempre relacionada à cidade de alguém. E é por isso que essa vida na coletividade, ela importa. Se nós estamos aqui, somos espíritas, estamos seguindo a doutrina, a gente tem que ter um olhar diferenciado em relação a tudo que nos acontece, pensando nessa justiça social especificamente. Uhum. E é interessante essa questão de política é só coisa de velho e tal, ou de política é só questão de coisa de gente estudada, que também tem muita gente que fala, você não tem estudo, então você não pode falar, dar sua opinião sobre determinada coisa, né? Óbvio, opinião respeitando sempre a existência de cada um é sempre bem-vinda, né? Mas é interessante, porque quando a gente vai estudar a política mesmo, o sistema político, as ciências políticas, a gente entende que tudo é política, né? E ela não deveria ser vista com maus olhos, porque o arroz que você come é política, a maneira como a sua sociedade está organizada é política, a rua estar dessa forma é política. Então, às vezes, as pessoas, é exatamente o que vocês falaram, eles acham que política é o partido, política é só na época de eleições, mas tudo é política, até esse centro, ele é política. A nossa vida, ela é política, mas não essa ideia errada faz com que a gente não queira que a nossa vida seja política. Né? Eu acho que está faltando um pouco entender o que é política. Né? Aí lembra Weber, né? Você já estudou isso lá no direito, com certeza. Que dizia que a política ela pode ser vivida como ciência ou como arte. Como ciência para aqueles que estudam os fenômenos políticos e tentam interpretá-los e etc. E como arte
por aquelas pessoas que fazem a política na prática. E onde que a gente faz política? Em qualquer lugar que você tiver, você faz política. Então, existem os partidos políticos, claro, e as organizações governamentais, mas existem outros órgãos que não são governamentais. Por exemplo, sei lá, associação de bairro, defensores de meio ambiente, defensores da vida, né? E aí vem a doutrina espírita, porque a gente está num monte de demanda dessa, envolvido até a tampa, né? O espiritismo não nos abandona nessas questões também, profissionais, relacionadas à proteção do idoso, proteção da criança, proteção da saúde humana. Nós tivemos uma pandemia recentemente. Cadê nossas políticas de saúde nesse período? Cadê os nossos governantes que deveriam estar olhando por nós e escolhendo as melhores coisas para nós dentro da política de saúde? Então, às vezes, a gente sente falta, né? A política de educação para esse período, o que foi? Então, tudo isso é política, e é o olhar, como a gente disse, né? Por quem faz, na prática, a política, a questão da arte, e por quem estuda, né? Quem é estudioso e tal. O que a gente não pode desconsiderar? Existem estudiosos desse tema, sim, e que com certeza têm um conhecimento extremamente mais ampliado que o nosso. Nós estamos aqui debatendo empiricamente, mas ninguém nos tira esse direito, porque qualquer um pode falar sobre isso. Agora, o que complica? O que complica é que hoje em dia está cheio de doutor em tudo quanto é assunto. Quando a gente começa a discutir esse assunto, vamos pensar em rede social. Uma frase que você posta, vem 1 milhão de gente, né, esclarecendo, vamos dizer que é um esclarecimento, sob o ponto de vista dele. E aí é tudo, gente. Né? Tá tendo uma guerra, vamos discutir geopolítica, porque todo mundo sabe tudo disso. Fica todo mundo cheio de razão, de empoderamento, e achando que pode falar qualquer coisa porque está na rede social. E sempre sou eu que tô certa, né? Sim. E é interessante a maneira como as pessoas enxergam a política, porque, por exemplo, tá acontecendo talvez explosão de uma guerra. Todo mundo entende geopolítica. Mas nós estamos no Brasil, um país que estão tendo transformações políticas que são muito bem construídas, qualquer um consegue ver. A questão de aumento de preço de hortifruti, esse aumento de preço de hortifruti é política. Mas eles não entenderam ainda que isso é política. A maioria da sociedade não quer discutir política, mas quer discutir grandes fatos históricos, que, consequentemente, também são política, né? Tudo na nossa vida é política. O espiritismo, ele é regido por um contrato social, ou seja, ele é política. Existe política no plano espiritual. Então, assim, acho interessante a gente começar a entender tudo, né? Em tudo que você faz tem política. Exatamente. Não é só quando está tendo uma guerra lá do outro lado do mundo, não é só quando tem eleições políticas que a política está existindo, né? E eu acho que a gente pensou principalmente nesse tema de que política é realmente só coisa de velho, porque a juventude nunca se interessou muito por esse tema, por ser visto como chato, né? E tem um estigma de que política tem a ver com corrupção e coisas do tipo, mas na verdade é a gente que faz a política. E a gente também faz a corrupção, Júlia. Sim. A questão é que a gente só enxerga o macro, né? A corrupção macro lá no Estado e etc. Não, nas pequenas coisas a gente está se corrompendo constantemente. Na juventude, a gente abre mão de uma série de coisas, de valores que a gente tem por conta de muito pouco. Então, sei lá, a cola na escola é um tipo de corrupção. A troca de favores mal intencionada é um tipo de corrupção. E a gente fecha os olhos para essas pequenas coisas e aponta só as grandes, né? Sim. Então, é importante o quê? Deixar claro que nós temos fundamentos básicos da doutrina espírita. E esses fundamentos, eles precisam nos acompanhar no dia a dia, onde quer que a gente esteja, seja qual for o assunto que a gente estiver discutindo, a gente tem que tratar sobre esse olhar. Quais que são os fundamentos básicos da doutrina? O que vocês conseguem pensar agora? Esses fundamentos básicos. A gente crê em Deus, que é o único Deus. O que mais? Vida após a morte. Vida após a morte. Então, essa vida aqui não é única. Reencarnação. Reencarnação, possibilidade de nascer de novo, para a gente tentar continuar evoluindo. Pluralidade Jesus como modelo e guia. Evolução através da caridade e equidade. Pluralidade dos mundos habitados. Isso, então, a fé raciocinada, o livre-arbítrio, todas essas coisas que a gente estuda e conhece profundamente, tem que nos acompanhar nos nossos debates. Como é que eu vou fazer um olhar
para o nosso planeta ou um olhar para o Brasil nesse momento, unicamente sob o ponto de vista agora. Se eu descartar tudo isso que eu conheço, tudo isso que eu sei. Qual é a situação do planeta? Trágica. Nós estamos numa transição, Ruim, gente. ponto. Não é uma transição planetária? Sim. Sim, então, se a gente está saindo da expiação e prova, cara, não dá para ser melhor do que isso, o negócio está feio mesmo. Mas é o nível evolutivo. E é isso que a gente precisa pensar. E a gente precisa invocar ainda aqueles conceitos do homem de bem. O que é o homem de bem? Então, eu coordeno, sei lá, aqui, alguém coordena esse programa. Como é que eu tenho que agir? Sob o olhar daquele texto lá do homem de bem, do Evangelho. Se eu sou uma pessoa que vou me candidatar a um cargo qualquer e vou trabalhar com política, eu tenho que seguir essa cartilha. Não tem como a gente fazer diferente, entende? E aí eu trouxe um pedacinho aqui do texto que eu acho que a gente precisa olhar. Por que a gente vai falar disso? Esse ano é um ano eleitoral. Com certeza. E a gente precisa, nesse momento, já agora, começar a buscar os nossos candidatos. Como é que eu vou saber? Eu vou olhar o companheiro lá, quem é, vou buscar a ficha dessa pessoa, saber o que ele fez de legal, o que ele fez de bom e o que ele fez de ruim também nos últimos tempos. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo ele pergunta se violou essa lei e se não praticou o mal, ou se fez todo o bem que podia. Então não basta a gente não fazer o mal. Tem que fazer todo o bem que podia naquele momento. Né? Às vezes, para mim, no nível que eu estou, Luke, só de eu não responder eu já estou fazendo bem, porque se eu fosse falar ia dar ruim, entendeu? Então foi o que eu consegui. Nesse momento eu consegui calar. E não falei mais do que eu estava no meu pensamento, né? Muito bom fazer isso às vezes, né? Aprender a se conter, assim. Melhor coisa do mundo é ficar calado. Nossa. E saber assim, não, eu sei que eu tô certo, então não vou falar nada, assim. Vou comprar um Melhor ficar calado do que gerar uma discussão. Tem mais. Faz o bem pelo bem, sem esperar pagamento algum. Faz o bem pelo bem, sem esperar pagamento algum. E é nem dinheiro, tá? Porque o que a gente vê hoje de dinheiro na cueca, dinheiro na mala, retribui o mal com bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica os seus interesses pela justiça. Quem que é essa pessoa que a gente tem que eleger? Meu Deus. Igual a gente estava... Igual a gente estava conversando agorinha, e aí o meu pai falou assim, porque se alguém batesse na sua cara, o que você faria? Aí eu disse, eu daria outra face. Mas claro que sabemos que não é isso. Aí todo mundo olha pra mim e fica assim... Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. O homem de bem é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, nem de credo, porque todos os homens ele vê como seus irmãos. Usa, mas não abusa dos bens que possui. Sabe que é um depósito de que terá que prestar conta. Ah, então quem tem mais, ou quem sabe mais, dessa pessoa será cobrado mais. Se a ordem social colocou no seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim, e a questão da ordem social, né? Se eu sou subordinada a alguém, eu sei qual é o meu papel e eu tenho que fazer bem feito. Mas se eu estou com várias pessoas subordinadas a mim, eu também sei qual é o meu papel e eu tenho que fazer direito. Isso também é política. No dia a dia, como é que eu me comporto? Será que eu sou legal só aqui na hora do programa da rádio? Eu sou, só aqui. O que eu estou fazendo daqui para a porta, gente? Sinceridade é tudo, né? Já é um começo você assumir isso. Tem gente que nem assume. Isso. Então, é um texto extremamente bonito. É o capítulo 17, lá do Evangelho. É enorme. Eu peguei alguns trechos, né, para a gente poder pensar nessa pessoa. Essa pessoa que a gente gostaria que estivesse aqui. E pensando também
em todos os livros, né, que tratam de política, livros espíritas que tratam de política. A gente tem, assim, especificamente um livro que é muito chamado, que é o Espiritismo e Política, ele é do Ailton Guido, mas, para além desse livro, a gente tem temas de política em vários outros livros. E o que eles estão sempre pregando? Que a gente não faz a política partidária dentro da casa espírita. Isso eles deixam muito claro. Então, se eu tenho, sei lá, o direito de falar no púlpito, de realizar uma ação, sei lá, uma palestra pública, etc., eu não posso confundir esse momento e trazer o meu candidato aqui para dentro e colocar ele como sendo a pessoa certa. Tá certo? Agora, o que eu posso fazer? Esse tipo de esclarecimento que a gente está fazendo aqui hoje. De trazer a importância de que as pessoas busquem conhecer esses candidatos para fazer uma boa escolha. E outra coisa, a gente não pode se eximir desse momento. Porque se eu acho que não é da minha obrigação realizar essa ação, eu acabo deixando na mão de outras pessoas que tomam essa decisão. É claro que a gente sabe que nós não estamos aqui, a Deus dará. O nosso Brasil, o nosso planeta tem um governador, que é Jesus. Ismael está conduzindo o nosso país, por incrível que pareça, que a gente fala, cadê tu, Ismael, né? Onde foi parar? O Ismael sentado, eu estou fazendo o que dá. Isso. A gente tem que ter essa consciência que vai chegar o momento da regeneração, o momento dos mundos felizes, e a gente vai só sorrir e ser feliz para sempre. Viu, gente? Política não é criação do homem. Ela existe até de lá, né? Isso. A gente demorou anos até entender o que é um contrato social e aderir a ele. O nível de desevolução, né? Então, assim... E isso é tão comum, assim, relacionado ao nível evolutivo. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Vocês lembram quando a gente estava no nosso lar na mocidade, né? Teve manifestação lá no nosso lar. Sim. Por quê? Porque o espírito, encarnado ou não, ele tem um nível evolutivo. E o povo de lá fez greve. Estava no livro, vocês lembram? Uhum. Saíram em passeata, brigando. Por quê? Vocês lembram disso? Ninguém lembra. Eu não lembro com uma cara de... Eu já estava na mocidade. Eu lembro, mas é para você falar. Eles estavam brigando por comida. Eles queriam receber alimento. E o espírito precisa comer? Coxinha, quibe? Não. Obrigada, Leila. Tá uma delícia salgado. Não precisa. Então foi explicado, né, que não era necessário, que os fluidos que eles precisavam estavam na água. Tinha um alimento que era uma espécie de uma sopa. E eles queriam outras coisas que não eram necessárias. Fizeram greve. Gelado. Tô vendo a gente lá fazendo greve pra comida. Eu fazendo greve. Não tem quibinho. Sem quibinho eu não abro essa porta. Cadê a Leila? Traz a Leila. Eu quero falar com a Leila. Traz a Leila aqui. Pois é. Então, isso tem que ficar claro, né? Os espíritos, eles têm um nível evolutivo, assim como o planeta. E a gente pode trabalhar constantemente em busca dessa perfeição individual, mas a perfeição coletiva, essa mudança global, ela vai acontecer no momento certo, né? Não depende só da gente. E é interessante quando a gente levanta certas pautas, que a gente, pelo menos dentro da minha crença, tanto política quanto espírita, eu acredito que tem certas pautas que são responsabilidades governamentais, algumas pautas de equidade, né? Muitas pessoas ficam incomodadas, né? E é o que eu sempre falo. Se a equidade te incomoda, então talvez realmente não esteja preparado para estar num mundo onde a maioria seja feliz, onde a maldade quase não exista, onde as pessoas sejam iguais, né? E o espírita tem muitos espíritas, né? Não a maioria ou a minoria. Eu tô falando que alguns espíritas, eles têm mania de realmente achar que a política é alheia ao espiritismo, que você vai conseguir evoluir espiritualmente para um planeta de regeneração, sem entender da política, sem participar da política, sem entender a importância da política, né? Porque se essa política já se demonstra chata para certos espíritas, imagina uma política de um planeta de regeneração, que só é mais evoluída, querendo ou não, mais rígida, mas também muito mais respeitada. É o que todo mundo busca, né? E eu penso que o dia que a gente tiver essa justiça, seja ela justiça social, igualdade, né, de direitos, porque nesse momento a gente está brigando por quê? Pela equidade.
o direito de a gente poder dar mais para quem precisa mais. Ainda está nesse limiar. Porque a maioria dos que tem muito não percebe que o outro tem muito pouco. Né? E a gente briga todo dia para mostrar que esse, que aquele grupo precisa de mais respeito, precisa de mais atenção, precisa de mais cuidado e precisa de mais comida, mais tudo, entende? E isso ainda não é visível para todos. Não é incrível? Porque não é o mesmo grupo tem que ser olhado da mesma forma. Não, ele é olhado pelas experiências que eu tenho, do ponto de vista onde eu estou. É o que a gente chama de igualdade real, né, dentro do direito. É tratar os desiguais com as suas desigualdades. Como se fosse uma corrida. Se a pessoa vai começar 100 metros para trás de você, então que ela tenha mais tempo de chegar lá no ponto de chegada, né, para ver o desenvolvimento. Isso mesmo. Na saúde a gente tem esse termo porque o SUS ele foi criado para todos. Então é um direito de todos. Mas a gente sabe que o dinheiro do SUS não é infinito. Ele é limitado, extremamente limitado. O Max está lá na educação física, sabe disso, né? Fez também fisioterapia um tempo. Então, a gente tem que olhar diferente. Tem gente que precisa mais. E se você tem dinheiro, eu sinto muito, você vai ter que esperar um pouco mais em relação àquele que não tem nada. E é isso, né? Por quê? Porque o dinheiro é finito. Se tivesse muito, a gente dava para todo mundo. Mas não é bem isso. E aí, em relação a doutrina e a questão da política, Kardec já dizia na Revista Espírita que o interessante é que a gente use racionalidade e bom senso na discussão de todos os assuntos, porque isso leva a gente, ele fala, a um porto seguro. Então, ser racional, o primeiro ponto, pensa só, você tem que chamar as pessoas à racionalidade e ter bom senso. E ter bom senso, que é o que parece que tem faltado, né, ultimamente. Bom senso está faltando. Se a gente ficar aqui no centro espírita só orando e esperando que Deus e os bons espíritos transformem o nosso planeta, que eles façam o bem por nós, a gente vai ficar aqui sem promover mudança alguma. A gente não vai conseguir sair do lugar, infelizmente. E como é que a gente tem que agir? Nos lugares onde a gente vai inserido. Onde você está. Estou na escola, sei lá, meu professor é racista. Um exemplo pequeno. Clássico. Não dá, gente, pra gente ouvir as coisas e ficar quieto, sabe? Nesse nível que a gente... Olha, às vezes o professor não tem essa compreensão. Vamos pensar. Não foi por mal. Não foi por mal, querido, mas dá para aprender, entendeu, queridão? Não foi por mal, mas fez muito mal para as pessoas. Isso. Pode seguir fazendo. Tem aquele linear, né? Que a gente sabe que, por exemplo, o escândalo ele tem que acontecer, mas de quem fazer o escândalo. Mas se ninguém fazer o escândalo, também ele vai continuar acontecendo. Então, nesses casos, eu sempre penso pelo lado de, tipo assim, eu não estou fazendo isso para me vingar, mas para evitar que outras pessoas passem pelo que eu estou passando. Eu estou, talvez, prejudicando, né, uma pessoa, mas eu estou, por outro lado, favorecendo e deixando que outras pessoas também fiquem muito mal. Porque, às vezes, acontece comigo. Eu tenho capacidade de receber aquilo, mas talvez outra pessoa não receba e desenvolva uma depressão, um gatilho, talvez até um suicídio. Então, assim, estou evitando pior. E a forma de falar, né? Respeitosamente, com educação, tentar demonstrar essas coisas. E a gente sabe que nem sempre é possível, né, a gente responder, como, por exemplo, no caso de um professor, é ele que dá a nota. Então, assim, nem sempre a gente pode discutir ou apresentar nosso lado, porque pode dar errado. Então, a gente volta naquela diquinha que a gente deu para vocês, de quando as pessoas fazem piadas, comentários preconceituosos, você vira e fala, não entendi, como assim? E, obviamente, a pessoa não vai explicar, porque ela só vai estar reafirmando o preconceito dela. E funciona. Isso só acontece porque tem plateia, né, gente? A pessoa só faz esse tipo de graça, de piada, de comentário, porque tem outras pessoas que riem, que acham que é normal e que sei lá, se solidarizam com isso. Exatamente. Questão 573 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte... Só um minutinho que acabou de apertar o botão errado. Achei. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? É uma pergunta simples e a resposta é bem ampla, mas em resumo, a missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar no progresso, em lhes melhorar as instituições por meio de direitos
e materiais, meios diretos e materiais. Instruir os homens, auxiliar no progresso e melhorar as instituições por meio de meios diretos e materiais. Então, a nossa função também é de agir. Não é só de esperar ou de esperançar, né? Aquele sentido de, eu tenho muita esperança em mudança no nosso país. Eu quero que tudo seja bem melhor. E aí, o que você está fazendo por isso? Tirou o título, galera, do maior de 16 anos? Até 4 de maio, gente, regularizem o título, tirem o título, transfiram os títulos. Isso, a gente precisa se organizar e fazer valer os nossos direitos, mas também fazer valer os nossos deveres. Qual é a sua obrigação como homem de bem? A gente está trabalhando em relação a isso? É isso. E também relembrando que quem faz 16 não precisa ter até o dia 4 de maio. Quem faz 16 até dia 2 de outubro pode fazer o título, tá? E é online, né, galera? Sim. Um beijo pro Rafael, pra Lila, pra Anitta, né? O Rafael trabalhou com a gente na Mocidade há muito tempo. É o nosso gestor do TRE aqui de Jataí, da regional, né? Porque é um TRE que cuida da região toda. Deve estar enlouquecido nesse período. E vai só piorar daqui pro fim do ano, porque é muito trabalho, né? Mas ele manda o link pra gente, explicando como é que faz. É bem simples. Entrar no link, o pessoal pode colocar no chat depois, meninos, para as pessoas buscarem. E para o pessoal que veio estudar aqui, a regularização do título eleitoral e a transferência também dá para fazer online. A gente cronometrou, meu amigo, ele transferiu dele em 7 minutos. Então, é super rápido. Rápido mesmo, né? Às vezes a gente ouve assim, eu não vou votar mais não, porque eu desiludi. A multa, vocês sabem o valor de quem? R$3,50. É muito pequenininho o valor da multa para quem não vota, né? Então, não voto mais, não sei o quê. A gente não pode desistir, né, gente? Confiar que vai aparecer pessoas legais que a gente vai poder confiar para votar. Eu estou lembrando de um livro aqui, eu trouxe a anotação do Hernani Santana, Amar e Servir. Ele fala diretamente aos jovens, por meio de mensagem mediúnica, que aos jovens cumpre no planeta. Ele traz vários parágrafos e eu enumerei. Então, número 1, jovens, extirpar raízes do crime, exorcizar os fantasmas da guerra e os fantasmas do racismo, libertar religiões de amarras dogmáticas, eliminar os bolsões aviltantes da miséria, extinguir a corrupção dos costumes, enobrecer a política, dignificar o direito. Só isso. Só isso. Já O pode básico, começar. manas. Então, o que a gente entende? Que não vai dar. Vai dar. A gente Vai tá chegar uma evoluindo. hora que a gente chega lá. Se nós estamos em constante evolução, o nosso planeta está em constante evolução, com raras exceções, é notório que os mais jovens são pessoas mais evoluídas, gente. São espíritos que estão à frente. Gente, a da teoria ela é geração. tão bonita. Não é? E a gente precisa ter essa certeza de que... Eu tenho, assim, certeza, Júlia, com todo respeito, que eu tenho a você, minha filha querida. Ela regalou o olho desse tamanho. A Júlia é uma versão muitas vezes melhorada de mim, assim. Ela é muito, muito melhor. Ela estava que esperando uma crítica, recebeu um elogio. muito, muito melhor. Assim, com 15 anos, gente, eu fazia igual aquelas frases assim, comia terra, né? Com 15 anos, 16. Eu era muito da roça, entendeu? Mal sabia conversar. E se hoje vocês estão com essa idade fazendo um programa, gente, de rádio, eu tenho certeza que só vai melhorar. Que daqui pra frente só vai ser melhor do que isso. O foco é a presidência, Júlia. Vai fundo. Mas, Gil, te pergunto, vou fazer uma pergunta pra Gil. Mas pode falar. Não, eu não ia falar nada. Na sua época, você também sentia resistência da juventude, tipo, adolescentes, até uns 25 anos, de, dentro da casa espírita, ter esse protagonismo de poder falar de assuntos sérios? Ai, gente. Eu acho que melhorou demais, evoluiu demais. As coisas, as discussões hoje, elas são melhor acolhidas, né? E a forma de tratar a juventude hoje é extremamente melhor do que foi lá anos atrás. Então, quando eu tinha 14 anos, eu vinha a essa mocidade aqui no Allan Kardec. Quem presidia era o Vilmarzinho, Zé Lúcio, esse pessoal já estava por aqui,
como jovem, né? E eles eram coordenadores. E aí eu me lembro, assim, de eventos, de passeios, de, sei lá, disputa, tipo gincana. Tinha muito relação com o estudo, diretamente ligado ao estudo e etc. Mas a gente tinha algumas restrições, vamos dizer assim. Quando fui para Goiânia, da mesma forma. Então, eu vou dar um exemplo bobo. Tinha um grupo de música, ia ter congresso espírita estadual, porque tem todos os anos, no centro de convenções. E a gente queria tocar, eles deixaram, mas não podia levar bateria. Então, dentro do auditório maior, não podia tocar bateria. Porque espírito tem medo de bateria. Tem medo de bateria. Espírito não ouve rock, espírito ouve MPBzinha antiga, porque as novas não são boas, e música espírita. Então pensa que agora já pode tocar bateria, Luke, lá dentro, então evoluiu demais, né? Mas é um exemplo bobo. Por quê? Porque está relacionado ao pensamento das pessoas que estão à frente, que coordenam. Mas não vamos longe, né? A gente precisa do protagonismo juvenil, e eu fico muito feliz de ver meninas aqui. Porque as mulheres na doutrina também são preteridas, vamos falar a verdade, né? Você pega uma agenda de semana espírita, vê quantas mulheres vão falar. Aquelas que falam sobre família, então... Ou de educação, né? De evangelização, de infância e de juventude, que eles acham que o nosso nível é esse. Por quê? Porque as pessoas que coordenam, que estão à frente, ainda têm essa visão. E normalmente as palestrantes têm sempre uma boa exposição sobre esses temas, mas são as palestras menos assistidas, mesmo sendo palestras tão boas quanto. Isso. Então, isso também é política. Isso também é busca de direitos. E a juventude precisa se mostrar, precisa querer fazer e fazer mais. Sei lá, Mário Sérgio Cortella, um filósofo. Estou procurando alguém para não ser eu, o pensamento. Ele fala de várias gerações, né? A geração dele era chamada geração Coca-Cola, né? Aquela geração do Cazuza, geração Coca-Cola. É a geração que foi para a rua, que gritou, que derrubou o Collor, que não sei o quê, que fez isso, que fez aquilo. Ok? E qual é a próxima geração? Os caras pintados. A nossa é a Nutella. Entende? É chato, a geração não mimimi. Geração. Então, por que tem essa característica hoje? O que mudou? Por que está diferente? Eu acho que está tudo muito acelerado, né? Ele fala geração miojo, vou falar a verdade. Porque ele fala que o que não está pronto em 3 minutos já demorou demais, não quero. E aí o jovem deixa de ler, porque um livro demora muito para ser lido, ele coloca o audiobook, porque ele só ouve, ouve o áudio do WhatsApp acelerado 2 vezes. Quando vai ver um filme, não tem paciência para ver o filme, quer acelerar o filme também. Eu não sei mais. E aí, a gente está ganhando tempo, né? Vamos dizer que isso é para quê? Para ganhar tempo. Mas ganhar tempo para quê? Só um adendo. Quando a gente estava nas aulas online, eu acelerava as aulas porque elas ficavam gravadas e eu assistia acelerado. E aí, quando voltou às aulas presenciais, eu não tinha a menor paciência de ouvir as pessoas falando no ritmo normal. Assim, meu Deus. Não é? E por quê? E a questão é essa. Eu acelero tudo para eu ganhar tempo para... Porque se eu falar, não, eu vou acelerar porque eu quero ganhar tempo... Sei lá, para à noite eu ter um filme para ver, tranquilamente, relaxado na minha cama. Não, eu acelero tudo e eu não tenho um porquê. Eu estou ganhando tempo para perder tempo, porque eu não tenho um motivo para que isso aconteça. E a gente vai ficando ansioso, né? Cada vez mais ansioso. Então, quando a gente trata, né? Vamos. Uhum. Quando a gente está falando dessa questão política, o que a gente tem que pensar, então, enquanto espíritas que somos? A nossa tarefa não é tornar o Brasil um país espírita, um país cristão, não é essa, tá? A nossa tarefa é tornar o Brasil um país justo. E essa justiça, por quê? Porque a gente está numa situação muito difícil. Toda vez que eu lembro que o Brasil é a pátria do evangelho, né, do espiritismo, vem aquela musiquinha, Brasil, sei o quê. A gente cantou. Qual era, Júlia? Não faço ideia de que música é essa. Brasil, pátria do espiritismo. Não. Que conta a história. Eu vou lembrar daqui pro final. Ela conta a historinha. Mas a gente tem que ver a situação geral. É que eu viajo completamente. Hoje, né? Qual que é a nossa situação relacionada às minorias hoje, no nosso país? Em relação, por exemplo, travestis e transexuais. Legal para eles viverem no nosso país? Não, a gente é o país que mais mata
travestis e transexuais. No mundo, o que mais mata. A cada 23 minutos, um jovem negro é exterminado. O termo é esse mesmo, tá? Porque morre sem motivo. Assassinado. É o país do feminicídio e da cultura de estupro. É normal. É normal no nosso país estuprar. É o país do latifúndio, onde a maioria das pessoas, né, que não produzem coisas para a gente se alimentar no dia a dia. E normalmente são terras herdadas de coronéis escravocratas. Isso. É o país da desigualdade social, da concentração de renda e do desmatamento. Só isso já dá 20 programas para a gente discutir aqui. E a gente, sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar observando que tudo permaneça como está? Então, a minha espiritualidade, ela não está relacionada à expansão do cristianismo e do espiritismo. A religião, ela não pode ser um projeto de poder. E o que a gente tem que buscar é a vitória sobre as opressões, para que as pessoas vivam num país mais feliz, pelo menos, ou que a gente possa inspirar a ética, né? E buscar esse bem comum. Se a gente conseguisse a redução dessas desigualdades, a gente já estaria fazendo um grande avanço, né, em relação às questões políticas do nosso país. Então, se eu defendo a ideia de que a doutrina espírita ela nos convoca mais a esse desafio, porque é um desafio de exercer a nossa cidadania ativa, de ser mais maduro, mais responsável, de assumir essa responsabilidade individualmente para cada um, eu consigo trabalhar sob essa ótica espírita desses ensinamentos básicos que a gente colocou aqui no início do programa e dar um passinho por dia. E aí eu lembro do Chico quando ele fala que se você não consegue avançar livremente com seu fardo, avança com ele para frente, nem que seja 1 milímetro por dia. Então, um passinho que a gente dá por dia em direção a essa justiça social, para a gente já é extremamente importante. Diante a tudo isso que a gente colocou, nossa situação evolutiva e etc e tal. Do planeta também, né? Sim. Tem aquele meme, assim, que é meme, mas é verdade. Que é, jovem, sai do TikTok, vai fazer algo em prática. É interessante o TikTok, porque ela não é uma rede social, ela é uma plataforma de divulgações, né? Então, lá você encontra muito conteúdo sobre política, dança. Nosso vídeo acaba de ser derrubado. Tem dancinhas e tudo mais, né? Só que é uma plataforma muito interessante de divulgação de conhecimento. Se você conseguir pegar os algoritmos certos, você vai ter produtores de conteúdo que falam sobre política sem ser uma política partidária, explicam desde o início até o final. Se voltar todos os vídeos, tem explicação. Eu, pelo menos meu algoritmo, ele tem muitos criadores espíritas que falam sobre as atualidades, que leem, fazem uma nova releitura do Livro dos Espíritos com uma interpretação mais jovial, que até facilita o entendimento, né? Então, assim, é interessante a gente fazer, por exemplo, um post de desabafo, até mesmo de conhecimento, para chamar as outras pessoas, mas também é interessante a gente sair um pouco das redes sociais, sair um pouco de brigar nas plataformas e fazer política, fazer parte da política, porque quando você briga numa plataforma, você está sendo visto ali pela pessoa que você está brigando e por aquele nicho. Isso. Infelizmente, você não vai conseguir mudar a opinião de uma pessoa discutindo em comentários. Mas você pode mudar a opinião de uma pessoa indo para a rua e fazendo um mude minha opinião. Ou explicando, dando aulas populares, que às vezes tem. A UFJ tem aulas populares sobre política, essas coisas. Então, assim, a gente é uma geração que eu vejo que quer muita mudança, mas a gente às vezes, vez ou outra, a gente não consegue achar o caminho assim certinho de ir, né? Não tem aquela união. Mas aos poucos eu acredito que está unindo, né? Se for uma comparação a como era alguns anos atrás. Isso. E aqueles espíritas que defendem, né, a omissão espírita na vida pública. Ainda tem essas pessoas que acham que a gente não tem que falar nada a respeito disso, que esse programa aqui não devia estar acontecendo, que a gente não tem que se candidatar na política partidária mesmo. Tem pessoas que acham que a gente não deve discutir política, entendeu? A gente precisa lembrar que enquanto a gente não participar efetivamente, enquanto não tiver pessoas de bem
realizando essas ações, a gente vai estar fadado a permanecer estacionados onde nós estamos. Não diziam que Emmanuel ia reencarnar? Eu estou esperando até hoje. Mas gente. ele reencarnou Cadê já? a notícia? Não, é que diziam vai que ele sair ia no trabalhar, tinha que sair. Que o espírito, ele deu certo, porque a função dele era na política, né? E que ele já está entre nós, ele está pronto, ele será candidato, não sei o quê. Ia ser muito divertido, né? Saber que tem essa pessoa extremamente evoluída para nos direcionar durante um tempo. O Claudinho tá até piscando o recado ali. 10 minutos. Então, vou ler aqui pra vocês os comentários do YouTube, que ele começou a botar vermelho, né? Mas só uma pergunta. Falam que esse programa não deveria estar acontecendo? Não, por causa da discussão política. Ah, não fala. Nós temos a Abigail de Lima. Boa tarde, queridos. Bora apresentar Gil, querida. A Helena. Boa tarde, geração Z. Helena, de novo. A juventude espírita de hoje são os futuros gestores das casas espíritas. A Léa Chapeta. Boa tarde. E a Abigail de Lima. Gilena é modesta. Sempre foi atuante na política. Então, a Valquíria estava conversando com a gente aqui antes de iniciar o programa, falando que a Fabi e as meninas fizeram um podcast essa semana e falaram sobre Bezerra de Menezes. Semana passada. O dessa semana foi sobre, enfim. Ok, então por que a gente está repetindo, né? Bezerra de Menezes é um espírito extremamente evoluído que esteve aqui no nosso planetinha, né? Encarnado aqui no Brasil, que fez muito em relação à doutrina espírita, especialmente pela sua unificação, e era um político. Como o nome propriamente diz, né? Ele foi político partidário. Então, ele se formou em medicina. Como médico, ele atuou dedicadamente, né, para as classes mais baixas. Ele trabalhou exaustivamente, independente de ter remuneração ou não. Mas ele teve carreira política. E a gente precisa lembrar disso aqui, porque toda vez que alguém falar espírita não pode ser político, a gente lembra do Bezerra de Menezes, joga na cara das pessoas. Por quê? Porque não tem como questionar a índole de Bezerra de Menezes. Então, ele foi eleito em 1864 para vereador do estado do Rio de Janeiro. Depois, em 67, ele foi deputado. Em 1873, ele voltou a ser vereador. Ele ocupou o cargo de presidente da Câmara, o que corresponde hoje ao prefeito da cidade. Então, ele foi prefeito de 1878 a 1881, prefeito do Rio de Janeiro. Em 89, ele virou presidente da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira. E tudo que ele fez com muito louvor. E é por isso que a gente está aqui recordando, né, um exemplo que a gente tem de espírita na política e que atuou expressivamente, né, no campo onde ele estava. E a gente está acabando o tempo, a gente precisa aqui fazer um chamamento, né, um convite para todos que vão votar esse ano. Eu vou deixar para vocês fazerem esse convite. O que a gente tem que pedir para essas pessoas, né? A gente vai mandar um abraço. Antes desse convite, nós vamos mandar um abraço para o nosso amigo Diego no Facebook, que ele sempre está presente nas transmissões pelo Facebook. Então, sinta-se abraçado, Diego. Abraço, Diego. Quer fazer o chamamento, Ju? Ah, gente, que isso. Então, eu queria reforçar para vocês que nosso dever enquanto jovens espíritas é... Eu esqueci o que eu ia falar. Exercer a cidadania, né? Os nossos deveres para a existência do bem comum. Então, é nosso dever também que a gente vote e que a gente... mas não tem um político que eu gostaria, não tem alguém que chegue ao nível que eu acho que é necessário, mas é aquela história, né? Mesmo que seja um passinho por dia, a gente faz o nosso melhor. Então, vote no que você acha melhor, independente de qual você acha que exerça a sua cidadania. E é isso. É muito fácil julgar, né? Eu estava num grupo de WhatsApp que me colocaram, tinha umas 300 pessoas lá, o cunho político. E aí, uma pessoa começou a falar mal a respeito dos vereadores. E tem vereadores no grupo. E falou, só adjetivos péssimos, né? E eu pensei, gente, ninguém vai se defender, eles estavam lá, podiam falar, né? Peraí, então né, se candidata, bebê. Né? Vai lá e foi faz você. justamente o que eu fiz.
Falei, gente, para ser candidato hoje em dia, as determinações são tão pequenas, o que te pede para você ser candidato é muito pouco. Qualquer pessoa pode se candidatar, pode se colocar à disposição da consulta pública e respeitar a democracia, porque não quer dizer que se você quer, você vai ser querido, né? Tem essa palavra, quisto. Se você for eleito, você vai ter o mesmo direito, o mesmo dever que o outro que está lá tentando trabalhar por nós. Então, não adianta só a gente ficar criticando e apontando defeitos também dessas pessoas. Ai, fulano é péssimo. Ai, fez aquilo. Gente, vamos orar para essas pessoas. Vamos pedir para a espiritualidade invocar, né, o anjo guardião dessas pessoas para que elas façam um bom trabalho, porque quem está ganhando com isso é a gente. Se a gente ficar só emanando a energia também, pensa a situação da pessoa que já acorda com uma bomba de uma energia e passa anos, né? O mandato inteiro. É complicadíssimo. Então, qual que é esse chamamento, né? Esse é um ano eleitoral e a gente precisa conclamar todos aqueles que acreditam no Espiritismo como uma doutrina de libertação, de crescimento espiritual e estão preocupados com a aplicação desses princípios na sociedade, para que a gente não se omita. Nós precisamos colocar a nossa cara. A omissão já nos trouxe muitos desgastes, muitos atrasos evolutivos, especialmente na política, por parte daqueles 30 milhões que não votaram, né, na última eleição. Então, não dá para a gente se omitir mais. Busque o histórico do candidato, conheça suas plataformas de campanha, perceba se estão de acordo com esses princípios da doutrina que a gente tanto busca. Faça o voto ser levado a sério, né, como um testemunho de amor ao próximo. Então, que Bezerra de Menezes nos proteja nesse ano, já que ele foi um espírito conhecido como político dos pobres. Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, né? E nesse princípio a gente vai caminhar. Essa é a frase do Bezerra de Menezes. Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos e nesse princípio nos firmaremos. Ok? Obrigada. Igual, eu não lembro se foi você, Juliana, ou a Valquíria que falou que... Não falei nada. que a política está presente em basicamente tudo que a gente faz, né, no dia a dia. Então, por que não participar uma vez em cada 4 anos ativamente dessa escolha, né? Lembrando que, assim, o Espiritismo ele é uma doutrina que visa muito também o ser ético, né? E a ética, ela não é maleável ou... variável. Exatamente. Porque se ela variar, ela deixa de ser ética. Então, não é só porque... Uma coisa que eu peço muito para que vocês não tenham um político de estimação, porque isso faz a sua ética mudar, isso faz os seus conceitos mudarem, porque se você preza por ética e você está vendo que seu político não está sendo ético, você não pode pensar, não, mas é só dessa vez, então vou deixar passar. Não existe deixar passar, né? Só isso mesmo, gente. É questão de viés. Eu falo viés, é o ponto de vista. Se eu tenho um ponto de vista único e eu não aceito discutir um olhar diferente desse que eu vejo, aí já está complicado. Eu preciso pelo menos ouvir, né, outros pontos de vista para eu poder, sei lá, me programar, ter como parâmetro para além do meu olhar. Quando eu tenho um olhar único, é o viés, né? Está enviesado. É com você, Juliana. Então, a gente vai convidar vocês para a Semana Espírita de Jataí. Ela começa amanhã às 7 horas no Centro Espírita Allan Kardec, aqui onde a gente está. E vai ocorrer também transmissão ao vivo, presencial também. Tem, Claudinho? Sim, vocês também podem vir presencialmente. Então, repetindo, amanhã às 19 horas esperamos vocês aqui para começarmos a Semana Espírita de Jataí com palestras incríveis. Quantos dias por semana, Claudinho? É a semana. É a semana toda. São todas as noites, né? O pessoal vai botar o link também. Vem pra Semana Espírita, mas vai ser só domingo. O fechamento vai ser no dia 30, aqui no Allan Kardec também, com o Helder Andrada, que é um grande amigo, companheiro de Mocidade Espírita. A gente está morrendo de saudade dele, o povo aqui de Jataí, que frequentava MEAL, ele também é MEAL, e ele virou presidente do Centro Espírita. Pensa? Virou presidente do Centro Espírita. E convidamos o filho dele para participar aqui do nosso programa, porque temos um integrante novo em Jataí. Já fiz
já programei vários rolês pra gente fazer com ele e apresentar a Arrasou. cidade. Gente, só, já que tá terminando, agradecer a Leila pelos salgados de hoje, pelo refri. Quem quiser achar ela no Instagram é Leila Gomes Salgados e o número dela é 649-9655-8420. Passa Pix, cartão, até cédula, que nem os incas e os maias faziam. E são os melhores salgados de Jataí região, né? Vocês concordam, gente? Fala aí as opiniões de vocês. Exatamente. Maravilhosos, uma delicinha. Então peçam, ela faz também salgados congelados para você fritar aí na sua casa ou assar, como você preferir. Ela pode ir até a sua festa e fritar os salgados lá, para eles ficarem bem quentinhos. E ela também tem o nosso maravilhoso delivery, que a gente sempre pede aqui, que são perfeitos e chegam quentinhos, não é? Fala aí sua opinião, já que você tá comendo. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Qual que é o número? 996. Só um minuto. É porque eu tava Então postando tá. no Instagram, gente. O número da Sintonia no Bem, eu sei aqui pra vocês, é 64996031234. Repetindo, 64996031234. Mandem mensagens pra gente, sugestões de programas, sugestões de convidados, possíveis temas e músicas também, porque depois da programação do Geração Z, entre os programas nós temos música, né? Porque somos um multicanal com músicas. O número da Leila, você achou? Eu eu tinha achei achado. aqui, então. Qual que é esse? 64996558420. 64996558420. Então, mandem mensagem pra Leila, porque ela é a melhor, simplesmente a melhor salgadeira de Jataí região. Quarta-feira, 7 horas, no Amor e Caridade, vai ter o estudo da reforma íntima para jovens. Vai lá, gente. E façam seu título, por favor, Até Geração 4 de Z. maio, se você for maior de idade, regularização. Se você faz 16 até o dia 2 de outubro. Então, façam rápido, por favor. Sem porque pressão. Tem que ter análise. Então, não deixem pra última hora, não. Porque se der errado, não tem como repetir, né? Por favor. A gente confia em vocês. Juntos somos mais fortes. Chegou a nossa vez, né? Um beijo. Muito Tchau, obrigada. gente. Agora é de verdade. Tchau. Calma aí. Muito obrigada, Gila. Opa! Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Agradecemos muito. Sabemos que a sua índole é maravilhosa, né? A gente, mais do que todo mundo, reconhece isso, porque tudo que a gente aprendeu, na grande parte da nossa personalidade, foi construída a partir de você, a partir de seus ensinamentos. Então, somos muito gratos por isso, inclusive na política. Que meu, gente, é do povo, é de todo mundo, né? Obrigada pelo convite, estou à disposição para próximos encontros. Beijos. Obrigada a gente mesmo, ao Claudinho e a vocês que A estão nos gente mesmo. assistindo. Até a próxima. Tchau, gente. É sábado. Votem, por favor. Carinha.